Alô, você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado aí pela audiência nas nossas redes sociais. Você já está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, já curtiu nossa fanpage no Facebook, está inscrito também, está nos seguindo no Instagram, no Twitter, não? Aproveita, aproveita. No YouTube não esquece aí de acionar também o sininho, porque quando você aciona, toda vez que eu coloco um vídeo novo, você é comunicado. Lembro que está abaixo aqui na descrição do vídeo o link para a nossa loja, nossa parceria aí com o Magazine Luiza, alguns produtos que possam lhe interessar para facilitar a sua vida, que eu separei aí para vocês, tá? Já já eu falo também sobre o acesso no nosso site, que fica inclusive mais fácil, né? É cardnovo.com.br, você vai lá, entra na loja e já dá uma olhada nos produtos aí. Inclusive tá chegando o final de semana, né? Final de semana, dá para dar uma paradinha, é como se fosse um shopping, né? Um grande shopping. Você está interessado em ferramentas, algum produto para o seu carro, produto esportivo, produto para sua cozinha, para facilitar a sua vida na área, inclusive de segurança, câmera por IP, né? Aquela câmera que não precisa fio, né? Você coloca na sua rede e já fica vigiando. Vigia inclusive a distância, né? Tudo isso tem lá, tá? Nessa loja aí. Dá uma olhadinha, tá? Não vai perder seu tempo, não. Legal? Olha, eu hoje no programa eu vou comentar com vocês sobre a questão de eficácia das vacinas nesse momento, porque nós temos a variante Delta, que causou uma polêmica muito grande nos Estados Unidos, e depois nós tivemos a Omicron. Só que a Omicron tem a BA1 e agora foi detectada a BA2. Essa BA2 já é uma variante da Omicron e não deixa de ser a Omicron, é a Omicron, só que ela já está um pouco além, inclusive na questão de transmissibilidade. Eu vou colocar um professor especialista, é inclusive uma pessoa muito conceituada até pela Agência de Vigilância Sanitária, né? Porque eu fui buscar uma pessoa que tivesse um grande conceito. E, olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é até uma revelação. Com a pandemia, pessoas que tinham grande conceito, tentaram até desmoralizar. E eu estou falando cientistas. Não se fala ciência, 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 ciência. E, de repente, se não reza na cartilha, tentam desmoralizar. Eu fiquei impressionado quando teve aquela audiência pública para a vacina da Pfizer, né? A vacina para criança. Porque o Ministério da Saúde, eu não sei se você observou, mas quando fez aquela audiência, ela solicitou que os profissionais que estavam ali dissessem se tinham alguma vinculação com o laboratório. Meu amigo, é impressionante a vinculação dos nossos cientistas com os laboratórios que produzem as vacinas. É impressionante, tá? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você trabalhar para uma empresa, você vai defender a sua empresa. Vai defender a sua empresa. Você está fazendo um serviço. Você está fazendo um trabalho. Ou eu estou errado? Né? Se você trabalhar numa empresa, você tem que defender a sua empresa, não? Seja um laboratório, seja uma empresa de comunicação, seja uma empresa de transporte, né? Pois bem, eu vou comentar isso aqui e aí você vai tirando a sua conclusão. Antes, deixa eu falar aqui sobre o caso Beatriz. Alguns desdobramentos nas últimas horas me chamaram bastante a atenção. Logo, eu gostaria de fazer um comentário que esses casos rotulados, caso isso, caso aquilo, caso acolá, que tem repercussão popular e aquele efeito publicitário, estatístico, de manada, todo mundo está vendo isso, então todo mundo corre para assistir. Então você vê as emissoras de televisão que estão trabalhando com o que nós chamamos de real time, que é a audiência em tempo real. Como existe um interesse do público naquilo, ficam todas as emissoras só naquele assunto. Eu, inclusive, na minha entrevista que eu coloquei aqui para vocês assistirem, eu falei sobre essa situação.
Isso aí é o efeito manada, que existe. É aquela história, por exemplo, você compra o produto porque todo mundo está usando aquele produto. Você vota no candidato porque ele está na frente das pesquisas. Isso é muito perigoso. Principalmente numa época que a gente não tem muita certeza se uma determinada pesquisa está correta ou está errada. E por um simples fato. O IBGE está trabalhando com dados estatísticos de 2012, do censo ainda de 2012. Aí você fala, é alguma mutreta? Não, eu acho que não. Eu acho, inclusive, que é o atraso, como essa estatística vai ter que ser atualizada. Quando vier uma estatística atualizada, você vai ter a mistura para fazer uma pesquisa mais equilibrada. E acredito até que se a pesquisa, qualquer uma, de qualquer coisa, de produto, de candidato, de qualquer coisa, até de audiência de televisão, se essa mistura ela for melhor aperfeiçoada na realidade socioeconômica brasileira, eu acredito que essas pesquisas vão começar a dar mais certo, tá? Serão mais corretas, é claro, se feitas com honestidade, tá? Esse efeito manada, ele é assustador. Assustador. Por quê? Eu, ao longo da minha vida como jornalista, pude perceber em diversos momentos em que houve explosão sobre determinados casos. Tivemos na década de 90, passando para o ano 2000, ou seja, na virada quase de um século para o outro, um caso no bairro Chique de Boa Viagem, no Recife, em que o camarada era acusado de diversas violências sexuais. E foi um verdadeiro terror quando começou-se a falar no caso, que ele levava a moça e tal, e tinha diversos modos operantes, mas sempre colocando o linguajar. É o tarado de Boa Viagem. É o tarado de Boa Viagem. Eu tive a oportunidade de acompanhar até o momento da prisão do suspeito. E quando esse suspeito ele foi detido, conseguiram logo uma prisão dele e fizeram 23 inquéritos. Apareceram 23 vítimas para dizer que tinham sido vítimas desse suposto elemento. O elemento era um empresário, ele era um empresário, e eu acompanhei os casos. Esse cara, inclusive, ele já foi solto, viu? Ele foi solto. Porque se fossem 23 casos confirmados e ele sentenciado, ele iria pegar uma pena de pelo menos uns 30. Né? Porque no Brasil não fica não fica preso além dos 30 anos. Você sabe disso, né? A pessoa pode ser condenada a 300 anos de cadeia. Né? Mas aí, quando vai para a nossa legislação, não pode deixar a pessoa mais de 30 anos na cadeia. Mas 30, ele não pegou nem metade disso aqui para nós. E por quê? Eu acompanhei a defesa dele e o advogado que o defendeu, era um empresário, contratou um excelente advogado, o advogado relatou assim, a cada caso. Né? Aí ele foi me dar uma entrevista na época, ele disse, ó, esse aqui não foi, não foi, não foi, não foi, esse aqui foi. Não foi, não foi, não foi. No final das contas, havia 2 casos que o advogado acreditava que foi o cliente. 2 casos. Então o indivíduo era realmente o acusado. Tá entendendo? Mas houve uma histeria e dos 23 casos ficou 1. E no final das contas, o cidadão conseguiu, nos recursos, se safar. Tanto é que foi solto. Então houve um escândalo na época, né? Uma das situações, tá? O carro que ele utilizava era uma caminhonete pequena. Se você tem um estilo assim, saveiro, vamos supor, você sabe que a frente dessa caminhonete é apertada. Né? Um cidadão que tinha quase 1,95 m,
gordo que só o trem, e tinha relato de violência praticada dentro do carro. Me diz como? Né? Eu digo para vocês, houve uma histeria. Nesses casos, quando começam a ocorrer fatos extra o inquérito principal, o delegado, o promotor, o juiz, ele deve colocar o pé atrás, tá? Até para filtrar essas situações, não dar guarida, porque senão o processo vai para o beleléu. Eu já disse aqui para vocês que vários casos aqui morreram porque os processos eram enormes. Então, quando você tem um processo enorme, tanto tem coisa lá dentro para o Ministério Público, como tem muita coisa para a defesa. Como a legislação brasileira, na questão de tribunal do júri, os jurados, eles são influenciados pelos discursos, se algum tiver dúvida, meu amigo, tenha certeza, ele vai votar pela absolvição. E esse caso, Beatriz, ele me chama a atenção exatamente por conta disso. Muita besteira foi feita, muita idiotice foi feita e continuam fazendo besteira. Continuam fazendo besteira. Vamos só no início. No início. Me diz uma coisa. Uma cena onde uma pessoa transporta uma criança para um outro local, onde jovenzinhos desse mesmo colégio tinham vandalizado. Inclusive, a polícia teve que abrir inquérito sobre essa questão, né, da vandalização do local onde a menina foi encontrada, e não tinha uma impressão digital desse sujeito. Não havia uma impressão digital. Isso no início do crime. Uma cena daquela, a arma do crime, tudo lá, e não tinha. Me diz. Uma doideira. Isso é uma coisa assim absurda. Mas não tinha impressão, mas conseguiram o DNA no cabo da faca. No cabo da faca. Guardado desde que aconteceu o fato. 6 anos. E é o DNA epitelial. Ou seja, pele do atrito há 6 anos. Você há de convir que a maneira de você contestar uma prova técnica é você pedindo outra prova. E tenho certeza que vão pedir outra prova técnica. Outro exame de DNA. Inclusive para avaliar o material encontrado, material genético encontrado há 6 anos do então suspeito. Nas últimas horas, eu até pensava que por conta da interferência da OAB em Pernambuco, poderia se voltar à antiga advogada que diz que ele confessou. Que ele tinha confessado exatamente aquilo que teria dito a 2 delegados que gravaram a confissão do rapaz. Não. O advogado é o advogado Rafael Nunes. Ele foi para Petrolina, representou o suspeito, proibiu o suspeito de falar, disse que uma série de irregularidades foram cometidas na tentativa de fazer uma reconstituição, que nós chamamos hoje de reprodução simulada, a reconstituição do que aconteceu. Ele proibiu o seu cliente de participar dessa reconstituição e solicitou que o seu cliente seja trazido de volta à região metropolitana para o presídio de Igaraçu por segurança. E mais uma vez disse que o seu cliente, ele é inocente e que a confissão não vale absolutamente nada. Mais uma vez, tire a sua conclusão. Você está vendo que o caso Beatriz, que ainda tem uma dúvida, né, se vai ter a CPI, se não vai ter a CPI, corre um sério risco. Para completar, como eu falei para você do efeito manada, aparece uma pessoa assim do nada para dizer que foi vítima do suspeito. Disse, não, ele me roubou. Do nada, apareceu.
O advogado, inclusive, está usando isso para mostrar claramente, né, isso que eu acabei de falar para vocês, né? Acabei de falar para vocês que tem um glamour aí por trás dessa situação e sempre aparece alguém, né, que quer estar incluída no caso, porque é a manchete, é aquele efeito psicológico que só psiquiatra poderia explicar, tá? Isso, inclusive, os psiquiatras estudam bastante essa situação. Acontece uma coisa e a mesma coisa é várias vezes anunciada, reproduzida nos veículos de comunicação e aquilo mesmo começa a se replicar. Começa-se a replicar. Para você ter uma ideia, é por isso que não se anuncia suicídio. Só para você ter uma ideia, tá? Aí aparece essa pessoa e fala assim, mas você foi vítima de furto. Não, ele me furtou, não sei o que, não sei o que lá. Só que a pessoa que fez essa denúncia, que foi ouvida pela delegacia, foi ouvida, não sabia que nos últimos 5 anos o Marcelo da Silva, o suspeito, estava preso. Como é que ele poderia furtar um celular se ele estava esses anos todo preso? Difícil, né? É. Difícil. É aquilo que eu estava falando para vocês. É um crime que vai para tribunal do júri e eu fico aqui a pensar, né? Qual será o final dessa história? Tem várias outras histórias aqui com provas muito parecidas que as provas simplesmente quando vão para um tribunal, não é? Começam a ser debatidas, elas se destroem, se evaporam. É um crime terrível que a gente só espera que, talvez na CPI, né, algumas coisas sejam reveladas, esclarecidas, a população entenda o que aconteceu, porque a população hoje não acredita. Não acredita. Eu coloquei aqui, você pode rever. O perito americano que acha que é ele mesmo, o povo bota, não, tem mais alguém, não sei o quê, tem gente forte por trás. Pessoal, não acredita que a história que a polícia contou seja ali e acabou. Não acredita. Acha que tem alguma coisa que não foi revelada no caso Beatriz. Deixa eu pedir a você que está assistindo, né, que visite o nosso site, o cardinal.com.br. No nosso site você pode verificar os setores como de viagem, as nossas viagens, as reportagens, tem os arquivos, inclusive, da nossa vida. Olha o site aqui, ó. No site, além das matérias, você vai vendo aí, ó, matérias, como eu disse, tem viagens, né? Tem todas as nossas publicações. Ó. Aí dando uma olhada, você clica e já vai direto para a reportagem, tá? E na nossa página principal, você tem condição de ir direto para a loja. E aí você escolhe o produto que você queira. Se você é interessado em esportes, as ofertas do dia, sempre com vários descontos. Dá uma olhadinha na nossa parceria aqui com o Magazine Luiza. Cardinal. Eu peço a você que coloque aí o comentário, né, principalmente desse outro assunto que é bem polêmico, que eu vou começar a abordar. Mais um artista, o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, faz posicionamento durante show, ele muito chateado com algumas restrições que foram colocadas, e aí ele fala sobre primeira dose, segunda dose, terceira dose. Acompanhe comigo. Tem aqui dizendo, uma puta que pariu. A roda fala sobre a vacina. Bruno, a gente não é nada, ele tá no curral. Não é verdade? Você tomou uma dose, duas. A 3. Lembro que nós já falamos aqui sobre o Wesley Safadão, que perdeu a paciência porque várias exigências foram cumpridas, a vacinação avançou no Brasil acima dos 70% da população e mesmo assim as restrições continuam. Cheguei em casa meio estressado da reunião, mas faz parte do nosso dia a dia, faz parte do contexto. Almocei e fui dormir, que eu tinha dormido pouco ontem do show de ontem.
Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Recebi algumas mensagens depois que eu falei que o Garota VIP de Fortaleza ia acontecer no mês de outubro, que mês de outubro é um mês de política, e mês de política não tem Covid no Brasil. Recebi algumas mensagens dizendo, não mexe com político não, não dá indireta pra ninguém não. Gente, não é indireta não, é direta mesmo. É direta mesmo, tá? Eu conheço muito político nesse país, tenho amizade inclusive com alguns, mas não tem rabo preso com ninguém, tá certo? O que estão fazendo com o nosso meio, com o nosso segmento há 2 anos, não é brincadeira, ninguém fala nada, ninguém trata o nosso segmento como se não existisse, como invisíveis. E tá na hora dos artistas começarem a posicionar também, tá? Porque senão vai ser mais um ano sem carnaval. Se não cuidar, vai ser mais um ano sem festa junina, viu, gente? Vamos pro 3º ano. Já imaginou 3 anos sem festa junina? Gente sem poder trabalhar nesse período do ano? Você imagina a sua empresa 3 anos sem faturamento. Ou 3 anos trabalhando com 20, 30% só da sua capacidade. Aí você se coloca um pouco no nosso lugar, né? Então, nesse momento, não tem artista grande, não tem artista pequeno, tem um artista que vai se posicionar e o artista que não vai, né? Porque a gente já viu que não tem ninguém para falar, não tem ninguém para brigar por nós. A gente vê que vários estados, é interessante que o Covid continue no nosso país até o mês das eleições, porque estão fazendo politicagem mesmo com o Covid no nosso país. E assim, viu, gente? Só tô falando isso, só tô compartilhando aqui porque você fica com mais raiva ainda, porque as pessoas, rapaz, não mexe com político não, não dá indireta pra ninguém não, é direta mesmo, não tem pra dar indireta pra ninguém, e não é pro meu estado só não, é pro Brasil todo. É isso, galera, compartilhei um pouco aqui do que eu penso, do que eu acho, meu sentimento, não gosto de estar aqui falando sobre esses assuntos, quero estar sempre aqui levando alegria, falando de coisa boa, mostrando sempre o nosso trabalho. Mas a promessa que foi feita para o setor de eventos, acho que a única promessa que foi feita, que foi falada, é que quando as vacinas chegassem, que todo mundo tivesse vacinado, nós poderíamos voltar a trabalhar, poderíamos ter a nossa vida normal. E a gente vê que isso não está acontecendo, né? Eu estava conversando com um amigo meu que é médico, pediatra, infectologista, e inclusive ele tem um hospital, e perguntei, rapaz, o que está acontecendo? Ele falou, eu sinceramente não sei dizer, mas o que antes a gente sabia que funcionava, me parece que não está funcionando a contento. Não está funcionando a contento. Essa desconfiança, ela vem desde a variante Delta. Quando a variante Delta entrou nos Estados Unidos, as pessoas que começaram a adoecer, mesmo vacinadas, começaram também a se questionar. Houve um questionamento muito grande. Agora mesmo, né, ontem eu falei para vocês, né, que a vacina da Janssen foi suspensa pelo laboratório Johnson, né? Aquela vacina de dose única. E o Ministério da Saúde aqui no Brasil está esperando a solicitação de estados para não se desfazer de 27,3 milhões de doses armazenadas do imunizante. É o imunizante de dose única. Esse imunizante é muito parecido, né, com o imunizante da Pfizer, só não é parecido com a AstraZeneca. Por que os estados e municípios não querem usar a vacina que a própria empresa parou e não consegue dar uma explicação? A gente não encontra uma explicação. Há só uma informação de que seria por motivo econômico, financeiro. A questão da lucratividade da vacina. Aí eu vi aqui no balanço, a Janssen Johnson está dizendo que no ano passado, só nessa vacina, o faturamento é de 3 bilhões e meio de dólares. 3 bilhões e meio de dólares. Como é que a vacina não é lucrativa? Alguma coisa não nos contaram. Não nos contaram. Neste momento, nós estamos enfrentando no mundo todo a chamada variante Ômicron. Só que a variante Ômicron, que está predominante no Brasil, inclusive aqui no meu estado, Pernambuco, é a BA1. E já tem a Ômicron BA2, que foi decifrada lá na Dinamarca. E já na Dinamarca é hegemônica. Eu busquei um cientista aqui para explicar essa situação que estamos vivendo, né? Mesmo com grande parte da população vacinada, muita gente inclusive com 3 doses, e a gente ainda em alta, subindo, fato que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que nós estamos neste momento enfrentando.
O doutor Edmilson Migoski, no site da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há uma informação de que ele é membro da Sociedade Europeia de Infectologia Pediátrica, é membro da Sociedade Europeia de Infectologia Pediátrica desde 2007, é membro titular da Academia de Medicina lá no Rio de Janeiro desde 2009, membro também titular da Academia Nacional de Farmácia desde 2008. Ele é diretor do Instituto de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, ele é professor também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Medicina na área de concentração pediátrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O currículo desse cidadão basta, não? Ele é cientista? Ou não é cientista? Vocês ouviram o currículo. O currículo está em diversos locais, mas eu fiz o meu deverzinho de casa, que é um jornalista, e fui no site da Agência de Vigilância Sanitária, que ele deu uma palestra lá. Ele deu palestra para o pessoal da Vigilância Sanitária. E aí eu peguei o currículo dele lá na Anvisa. Bom, vejam que ele fala sobre essa nova variante que é a Ômicron, a BA1 que está no Brasil e a BA2 que deve chegar por esses dias. Então, em termos de sinais e sintomas, a gente vê relato da literatura que é basicamente muito parecido com a variante Ômicron BA1, com dor de garganta, um quadro respiratório, obstrução nasal, dor muscular, febre ou sensação de febre. Então não difere muito da cepa Ômicron BA1, portanto o quadro clínico é um quadro de menor agressividade, de menor virulência que a cepa Delta ou a cepa P1 ou P1.2. Então tudo leva a crer que se essa cepa chegar ao Brasil, e é muito provável que chegue, porque neste momento, né, na Dinamarca, ela é responsável por mais de 80% dos casos na Dinamarca. Essa cepa não está restrita na Dinamarca, também já foi detectada nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e também na Noruega. Inclusive na Noruega eles nem vêm estimulando a vacinação em crianças, porque não evitaria nem a cepa Ômicron BA1 e nem a cepa Ômicron BA2. E até a própria OMS fala que para essas variantes do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, se faz necessário novas vacinas com essas novas formulações para evitar que realmente a infecção ocorra. E é por esse motivo que nesses países, não só a vacina não vem sendo recomendada, mas existe um movimento mundial de não se exigir o passaporte vacinal. Até porque eu estando com a vacinação completa, não vai evitar que eu adoeça pela cepa Ômicron. Por isso, mais importante do que você exigir o tal do passaporte vacinal, que eu acho um absurdo, é você exigir que a pessoa faça uma autodeclaração de bem-estar. Foi o que a gente vem sugerindo nas diversas empresas que nós damos consultoria, e foi assim que eu vi do presidente Rubens Lopes, presidente da FERJ, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ele é presidente dessa federação e também é médico infectologista. Eu estive visitando lá recentemente e a gente faz uma autodeclaração de bem-estar para adentrar o local. Até porque também se observou que essas máscaras usuais, não só a máscara cirúrgica, como a máscara de pano, depois de um certo tempo de exposição, ela vem sendo ineficaz em impedir que haja a transmissão. A cepa Ômicron BA1 vem sendo responsável por mais de 98% dos casos em boa parte do mundo. Lá na Dinamarca é a cepa BA2. O que eles observaram? Eles avaliaram, os pesquisadores da Universidade de Copenhague, eles avaliaram 8.500 grupos ou famílias onde a doença ocorreu. Eles observaram que a transmissão desse vírus, uma pessoa infectada, em contato com uma outra pessoa não infectada dentro de casa, essa outra pessoa
que não estava enferma, tem uma chance que é de 39% de desenvolver a doença dentro da primeira semana, enquanto em relação à cepa BA1, a cepa Ômicron, é de 29%. Ou seja, essa cepa BA2 tem cerca de 33% maior de chance de transmitir do que a cepa BA1. Para vocês terem uma ideia, em termos de taxa de transmissão, o sarampo, que é a doença infecciosa mais contagiosa que a gente tem notícia entre seres humanos, tem uma taxa de transmissão que é maior do que 90%. A catapora é maior do que 80%. O vírus influenza é em torno de 78%. E agora, essa cepa Ômicron, BA2, é em torno de 39%, ou seja, maior do que as cepas anteriores do SARS-CoV-2, porém ainda não é a campeã em termos de transmissão quando você compara com outros vírus, como o caso do sarampo, varicela e do conhecido vírus que causa a gripe, que é o vírus influenza. Então, em termos de manifestações clínicas, a gente vê que o período de incubação é em torno de uma semana, um pouco dentro daquele prazo anterior, ou seja, da infecção você tem cerca de uma semana até para que tenha os sinais e sintomas aparecendo naquele grupo que foi exposto. E é basicamente dor de garganta, dor no corpo, uma dor muscular, febre ou sensação de febre. Mas cá entre nós, se essa variante Ômicron BA2 ganhou maior poder de transmissão, ganhou mais poder de infectar, por outro lado, ela vem perdendo a sua capacidade de causar sinais e sintomas de maior gravidade. Observem que o professor, cientista, infectologista, pediatra, ele não é contra a vacina, ele está dizendo que essa vacina ela funcionou, mas nesse momento com as variantes não está funcionando. É tão difícil para as autoridades de saúde falarem abertamente que em março essas empresas todas devem atualizar a vacina, ou querem empurrar a vacina antiga no povo brasileiro. Inclusive, essa da Janssen, que o Ministério da Saúde disse, não, estamos aguardando que os estados e municípios solicitem. Solicitou, a gente dá. É a dose única. São 27 milhões de doses que estão lá, guardadas em São Paulo, esperando que os estados e municípios falem, não, traga. Não era falta de vacina que vocês queriam? Tem vacina. Tem vacina. O que o professor está colocando, sim, mas nesse momento está funcionando, é a mesma coisa da reportagem que eu mostrei da TV portuguesa de alguns pediatras que estão questionando a vacinação também de crianças. Dentro do Colégio de Pediatria, que Jorge Amil e mais 26 subscritores assinam uma carta dirigida às autoridades de saúde. Entre os signatários há pediatras, cardiologistas, internistas e infecciologistas. Apela a uma reapreciação da vacinação das crianças. A vacina, durante uma transmissão tão generalizada na população, não foi testada. E, portanto, não estou a dizer que é mais perigosa. Estou a dizer é que não foi testada e, portanto, tudo aquilo que não sabemos devemos usar com prudência antes de expor pessoas, e neste caso crianças, a qualquer risco que pudesse advir desta conjugação de vacinação maciça com uma transmissão generalizada. Sublinha que o apelo diz apenas respeito às crianças saudáveis, não se opondo à vacinação das crianças com comorbilidades. Não é questionada a competência dos profissionais ouvidos pela DGS, mas defende ser necessário fazer uma reflexão permanente em relação às decisões que se tomam. Digam-nos se esses benefícios foram efetivamente obtidos. E parece-me razoável e desejável até, quer dizer, enquanto cidadão que paga impostos, parece-me desejável que permanentemente as autoridades reavaliem se as decisões que tomaram se continuam a justificar-se. O pediatra alerta para a falta de eficácia da vacina para impedir a disseminação da variante Omicron nas crianças, dando como exemplo o recente aumento de casos nas escolas. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso porque as pessoas têm o direito de ter o conhecimento exato, correto do que vem acontecendo, não apenas no nosso país, mas no mundo todo. Então, o seguinte, o que eu quero colocar é que a gente confia em vacina. Eu, inclusive, tomei 2 doses
da AstraZeneca. Já mostrei até meu cartão vacinal aqui para vocês. Então, eu confio em vacina, tá? Eu não tenho problema nenhum de tomar uma vacina. Não tenho. Desde que ela tenha estudos científicos de que funcione. O que eu estou observando, que os especialistas estão a todo momento trazendo informações, que é prudente as empresas que estão fabricando essas vacinas, que elas reconheçam que com a Delta e a Omicron, essas vacinas elas precisam de atualização. Isso é comum. Qualquer cientista que lida com vacina sabe. Atualização de vacina é coisa comum, né? Atualiza e aí o povo vai lá e se vacina. E a doença some, a doença desaparece. É dessa maneira que a banda toca. O exemplo do Brasil, todo ano tem a vacina da influenza. Todo ano a vacina é atualizada. Não tem problema nenhum. Nós gostamos de vacina. Agora, vacina que funcione. E olha, tem uma notícia boa. Porque algumas vacinas brasileiras, produzidas aqui, financiadas pelo Ministério da Tecnologia, essas vacinas já entraram na fase 3. Concluída a fase 3, já é para aplicação. Acompanhe comigo. O Brasil tem atualmente 5 vacinas contra a Covid-19 que aguardam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para serem incluídas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Uma delas já está em testes de fase 1 com voluntários humanos desde o dia 13 de janeiro deste ano. É um imunizante desenvolvido a partir de uma tecnologia inovadora chamada RNA replicativo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fez um balanço dessas vacinas e anunciou que já existem recursos para a fase de testes mais avançada. Se esses testes de fase 3 forem bem-sucedidos, as vacinas podem entrar em uso logo em seguida. Nós investimos em 15 tipos de vacinas nacionais, que vão desde vírus irradiado, mais simples, até RNA replicante, mais complexo agora. 5 já chegaram na Anvisa. 4 delas estão aguardando ainda a autorização da Anvisa para fazer os testes clínicos com pacientes. Uma delas já passou pela Anvisa e já iniciou os testes clínicos com pacientes fase 1, depois vem a fase 2, e a fase 3 é a fase de teste com milhares de pacientes. Nós já financiamos a parte de desenvolvimento de tecnologia, até o pré-clínico. Nós estamos financiando agora, para essa vacina já, os testes clínicos fase 1 e 2, e anunciamos agora uma subvenção econômica para as vacinas que chegarem primeiro na fase 3, já tem 310 milhões esperando. A autossuficiência na produção de vacinas, remédios e equipamentos para enfrentar a pandemia de Covid-19 ou de outras doenças é um dos objetivos da Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. De acordo com o ministro Marcos Pontes, o Brasil pode se tornar exportador de vacinas. O Brasil nunca produziu nenhuma vacina. A partir desse ano, graças à Rede Vírus, o Brasil passa a ser produtor de vacinas, da tecnologia da vacina, do insumo da vacina no Brasil. E a gente pode, se o resto do planeta não quiser vender para o Brasil vacina, nós vendemos para o restante do planeta. Nós vamos fazer aqui as nossas vacinas para dengue, zika, chikungunya, febre amarela e para tantas outras doenças negligenciadas. Nós vamos fazer aqui vacinas para as próximas pandemias. Nós podemos ajudar os países que têm mais dificuldade econômica para a compra de vacinas. O Brasil pode e vai ajudar os nossos vizinhos da América do Sul, os nossos vizinhos de sul aqui, da África e todos os países que precisarem da nossa ajuda, a gente vai estar lá para ajudar. Marcos Pontes participou nessa quinta-feira do evento que marcou os 2 anos de criação da Rede Vírus, que integra especialistas brasileiros e estrangeiros em diversas áreas. Além da pesquisa de vacinas, a rede desenvolveu métodos para sequenciar o genoma das variantes do coronavírus, para identificar a presença do vírus no esgoto, verificar se aves e morcegos podem transportar a doença e para avaliar o impacto da pandemia na sociedade. Já entro compartilhando a minha tela aqui com vocês, apenas para mostrar que esse gráfico demonstra que no Brasil, neste momento, em novos casos e até na média dos 7 dias, nós estamos em queda. Tá? Isso aconteceu em praticamente todos os países europeus. Vem a queda, primeiro no número de casos, e depois a queda na mortalidade. Vamos ver aqui a mortalidade, nós ainda vamos ter um aumento, está em alta, mortalidade, né? Você vê a média dos 7 dias, 862,
nas últimas 24 horas, 917. Vou dar uma olhadinha nos Estados Unidos, que também agora a queda é bem acentuada no número de casos. Você vai observando no gráfico dos Estados Unidos e vamos aqui na questão da mortalidade que persiste. Isso é em praticamente todo o país. Primeiro você tem a queda, mas a persistência da mortalidade, ela fica, durante muito tempo. Os americanos estão enfrentando, neste momento, uma média parecida dos picos da pandemia, com 3.261 mortes nas últimas 24 horas. E enquanto isso, no meu estado aqui aumentaram a passagem de ônibus. 9,69% de aumento. Protesto para tudo quanto é lado, né? Como deveria acontecer. O transporte hoje foi tema de diversas reportagens das emissoras aqui, mostrando terminais superlotados. O governo baixou um decreto aí para proibir isso, aquilo outro, e no decreto em nenhum momento fala de ônibus, de metrô e terminais de passageiros. É a famosa hipocrisia que se perdura nesse país chamado Brasil. Bom final de semana para você, muito obrigado pela audiência, grato, hein?